Uma indagação: por que que as pessoas chegam e sentam atrás? Por que não aqui na frente? E eu estava comentando ali que os últimos lugares são para os visitantes, que deveríamos fazer mais convites e, na fé, sentarmos à frente para deixar o lugar para os nossos visitantes. Porque é muito ruim você chegar aqui na frente e ver os irmãos um tanto quanto espalhados pela igreja. O ideal que seria que os irmãos ficassem mais à frente e mais unidos. Mas vamos começar o nosso culto, vamos nos colocar em pé, vamos orar e vamos pedir a Deus que nos conduza durante este culto e que Ele possa receber de cada um de nós a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite. Eu vou pedir à irmã Fátima que ore nesse momento, pedindo a Deus que nos conduza durante este culto. Amém. Podeis vos assentar. Nós temos nessa noite como tema lições de uma absurda desilusão. Lições de uma absurda desilusão. E vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 16, capítulo 14. Salmo 16, Marcos 16, versículo 14. Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: finalmente apareceu os 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Que o Senhor possa abençoar a sua palavra aos nossos corações, e nós precisamos a cada dia não fazer como esses 11 discípulos, né? Mas crermos nas coisas que o Senhor faz. Para eles era impossível que o Senhor tivesse ressuscitado e que alguém tivesse visto, mas que nós possamos continuar crendo que o nosso Senhor ressuscitou e nós o temos visto a cada dia, através das suas manifestações em nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar. Vamos abrir os nossos cantores no hino de número 154. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar com uma alegria e com fervor, porque estamos cantando para Jesus. E os irmãos terão oportunidade de trazer seus dízimos, suas ofertas e colocarem nos gasofilás. Sempre o faça motivado por querer honrar o Senhor. E com certeza Ele há de lhe abençoar sobremaneira. 154. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Ver
firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim, plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Amém. Possamos continuar firmes. Eu vou pedir à irmã Fernanda que nos eleve a Deus em oração mais uma vez, agradecendo a Deus os dízimos e as ofertas que foram colocados aqui no altar do Senhor. Fernanda Maria. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos convidar o grupo de louvor. Vamos continuar adorando ao nosso Deus nesse momento. Eu procurei em outro lugar e outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei
em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas decidi teu rio em mim e transbordei no teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim E transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber das tuas águas, eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio, vou mergulhar, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, 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 sinto fluir teu rio de vida aqui. Sinto fluir, declare. Sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Fique à vontade na casa de Deus. Se quer levantar tua mão, você levanta sua mão. Se quer dar um tchau pro teu irmão, dá um tchau pro teu irmão. Fique à vontade, aqui é a casa de Deus. Fique à vontade, o Espírito Santo está aqui, né? Fique à vontade na casa de Deus. Adore como o Espírito Santo falar em teu coração. Amém, meus irmãos? Vamos louvar o Senhor. Dizer para Ele que
Ele não desiste de você. Pode haver dificuldade, mas Ele não desiste de você. Amém, meus irmãos? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece. Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele não desiste.
Vamos louvar. Aquela música diz: Jeová teu cavaleiro. Ele que puder bater a palma, bata a palma para Deus. Para Deus. Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. De novo. No teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti. Cairão, cairão diante de ti. Jeová, Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer todos os teus inimigos. Cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Teu arraial, no teu arraial, ouve-se vivas de júbilo. Glória a Deus. Amém. Em Lucas 24, 39 diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Nós precisamos nunca duvidar, mas sempre crer no Senhor. Os discípulos, o Tomé, ele duvidou. Se ele visse, ele acreditava.
E nós não podemos ser assim, nós somos daquele que não vimos, mas pela fé nós cremos. E por isso nós estamos tranquilos, e por isso nós não temos a desilusão, ao qual o pastor vai falar durante a mensagem. Precisamos estar firmes na nossa confiança no Senhor. Eu convido a irmã Aline, que vai estar louvando ao Senhor nesse momento. Graça e paz, amém? Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Eu sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar
que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, tua paz, tua paz, me enchem da tua paz. Amém. Amém. Que o Senhor continue abençoando a vida da irmã Aline. Vou convidar o louvor, o grupo de louvor que nos conduza mais uma vez. Pedir para os irmãos ficar de pé, amém? Vamos louvar quão maravilhosa é a graça do Senhor. Vamos lá, pastor. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Declare isso, igreja. Maravilhosa graça, Amor que não falha, Tomou o meu lugar. tomou meu lugar, levou minha cruz, o teu sangue teu sangue me salvou, Sua dívida. dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Yeah. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder
é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A luz que treme com sua voz e nos deixa maravilhados, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, oh, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti? Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti. Filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei.
sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai da tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar, amor? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Yeah. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. E tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só a igreja, uma nova história, só a igreja. Uma nova história, um novo tempo. Tudo aquilo que perdido for, ouvirei de sua boca, te abençoarei, te abençoarei. Amém. Eu vou convidar as crianças para que venham até aqui à frente, vamos orar. E enquanto as crianças chegam, nós queremos anunciar que hoje tem cantina e temos pastel. Que os irmãos possam cooperar com a organização que está trabalhando hoje. Eu vou convidar o irmão Alessandro que esteja orando pelas nossas crianças e pelas professoras. Oremos, amém? Amantíssimo Deus, eterno Pai, Senhor, nesse momento, ó Deus, eu quero te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus, quero te entregar, Senhor, essas crianças nas tuas mãos. Ó Deus, que o Senhor possa abrir a mente deles a cada dia para a tua palavra. Ó Deus, que eles possam ser o futuro pastores de amanhã. Ó Deus, que eles possam aprender de ti para passar, Senhor, para outras crianças. Quero te entregar também, Senhor, cada professor nas tuas mãos, ó Deus. Que o Senhor venha capacitar eles também cada dia mais, ó Deus. Te entrego também, ó Pai, o pastor que irá trazer a mensagem nas tuas mãos. Senhor, que tu possa usar o teu filho segundo a tua vontade. E, Senhor, que a palavra venha de encontro com o nosso coração e que nós possamos praticar a cada dia mais, Senhor, tudo que o Senhor tem nos ensinado. Em nome de Jesus, amém. A palavra está com o pastor.
Que a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo permaneçam em nossos corações, amém? Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, e vamos fazer a leitura dos versículos de 13 a 27. Lucas, capítulo 24, os versículos de 13 a 27. Vejamos o que nos diz aqui a palavra do Senhor. Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 27. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? E ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão do anjo, os quais afirmavam que ele vivia. E de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. E então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Gostaria de, nesta noite, pregar sobre esse texto, lições de uma absurda desilusão. É interessante que todos nós aqui, você e eu, todos nós, constantemente nós vivemos uma grande desilusão. O que é uma desilusão? A desilusão é um sentimento negativo, obviamente causado por uma situação ou por uma pessoa, mas nós não podemos de maneira nenhuma, por isso que é absurda, viver uma desilusão no que diz respeito à promessa que Deus nos fez. E essa foi a experiência de Abraão, nosso pai na fé. Essa foi a experiência de Sara, a matriarca. Essa foi a experiência dos discípulos. Ficaram desiludidos porque não acreditaram, porque não observaram, porque não creram nas promessas do Senhor. Nós podemos viver uma grande desilusão com relação às pessoas, mas não com relação a Deus. E na maioria das vezes, a maioria de nós vive essa desilusão em função de Deus, das promessas, ou não conhece as promessas, ou não acredita nas promessas que Ele fez. Essa é o nosso grande desafio, é não estarmos desiludidos com relação às promessas que Ele nos fez. E é por isso então que, na verdade, risos de uma absurda desilusão, tanto da parte de Abraão quanto da parte de Sara.
E a expressão de Abraão, se você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 17, o versículo 17, ele vai dizer: Abraão caiu com o rosto por terra e se pôs a rir, pois dizia a si mesmo: acaso nascerá um filho a um homem de 100 anos, e Sara, que tem 90 anos, dará à luz? É uma absurda desilusão. E quantos de nós estamos analisando esse texto e quantas vezes supomos que ele, no momento aflitivo, no momento das dificuldades, no momento das lutas, ele está longe, quando está dentro de nós? Imagina que as aflições que estão fora do nosso controle também estão fora do controle dele. É isso, na verdade, que nós também hoje vivemos uma grande e absurda desilusão com relação às promessas do Senhor para nós. Assim como Abraão, Sara, os discípulos, porque não creram nas promessas do Senhor, porque não acreditaram no que o Senhor havia falado, no que o Senhor havia dito. E eu gostaria de ressaltar 3 aspectos importantes na mensagem dessa noite. A primeira é: a desilusão ataca o desiludido com uma cegueira espiritual tamanha. No versículo 16 do texto que nós acabamos de ler, e veja o que diz o texto: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E quando nós nos encontramos nessas circunstâncias, Paulo, escrevendo segundo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo número 4, ele diz que o inimigo cegou o nosso entendimento, não é? O entendimento daqueles dos incrédulos, o entendimento daqueles que preferem não acreditar, mesmo sendo Deus que prometa, mesmo sendo Deus que, na verdade, o Todo-Poderoso pode fazer todas as coisas. Mesmo que não acreditem na luz do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o inimigo que, na verdade, os cega. E ele cega exatamente para a verdade de Deus. Como na verdade, eles foram atingidos, como Abraão, Sara, os discípulos foram atingidos por essa desilusão, por não crerem nas promessas do Senhor. Isso se aplica a nós. A você que está aqui presente, a você que me vê e me ouve pelo Facebook, na verdade, quantas vezes nós ficamos desiludidos porque não acreditamos nas promessas do Senhor? É preciso que nós entendamos de uma vez por todas que as promessas que Ele nos fez, Ele as cumprirá e não falha. Nós estamos, na verdade, desiludidos em função às promessas do Senhor, porque, na verdade, estamos sem discernimento, sem entendimento espiritual, por alguma razão, ou por alguma coisa, por alguma situação. Porque, na verdade, algumas promessas que Ele nos fez nunca acontecerá em função da razão humana, do raciocínio humano. Pois é, como é que pode, então, a concepção de Jesus? Como ele foi concebido no ventre de Maria? Como é que Abraão, com 100 anos, e Sara com 90, daria luz a um filho? Então, algumas promessas que Ele nos faz, exige de nós que nós exerçamos a fé, para que não fiquemos desiludidos com relação às promessas dEle para nós. E é por isso que nós precisamos estar atentos, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Onde predomina a lógica, a razão, a injustiça, as porfias, nenhuma influência piedosa, pois não há lugar para a fé, para a esperança, para o amor. O homem entrega a si mesmo, e seguirá esse sistema, o qual conduz à desaprovação, à incredulidade, à profunda desilusão.
E nessa noite nós paramos para refletir sobre isso, tanto você que está aqui presente, como aqueles que me veem e me ouvem pelo Facebook. Nós começamos a imaginar, nós começamos a pensar, nós estamos, na verdade, enfrentando algumas dificuldades e temos pedido a Deus, temos orado, nós temos que crer absolutamente na promessa que Ele nos fez. Está escrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, versículo de número 22, ele diz que tudo aquilo que pedirem em oração, crendo recebereis. Então, nós perdemos de fato essa possibilidade, nós estamos tão desiludidos que abandonamos os momentos de oração, o culto de oração, nós já não cremos mais no poder da oração. Então isso, na verdade, é viver uma desilusão no que diz respeito às promessas do Senhor. Está escrito em Mateus, no capítulo 21, o versículo de número 22, tudo que pedis em oração, crendo recebereis. Mas por que nós não temos dado crédito? Porque nós não temos estado participando efetivamente dos cultos de oração? É porque, na verdade, onde predomina a razão, a racionalidade, a injustiça, as porfias, as influências não piedosas, e o mundo está influenciando de maneira absurda. Eu não vou fazer a colocação de uma pessoa no sermão dessa noite, porque eu não quero promovê-la, porque aqui não é lugar de promovê-la, mas é um absurdo. Mas a igreja, o mundo está voltado para essas questões. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos ficar desiludidos como ficou Abraão, o nosso pai na fé, Sara, a grande matriarca, porque eles foram de fato atingidos, a desilusão ataca o desiludido com uma cegueira espiritual, e eles ainda não haviam entendido, compreendido que na verdade, de alguma forma ou de alguma maneira, Sara daria a luz, Abraão seria pai do filho da promessa, não exatamente o filho Ismael de uma criada sua, mas o filho da promessa. Eles precisavam acreditar, porque na verdade era a partir dessa descendência que viria Jesus. E o que é mais incrível, o que é mais incrível e milagroso é que ele escolhe algumas pessoas que nós, na verdade, não encaixaríamos, nós não as colocaríamos na descendência do mestre. E ele pega Raabe, a prostituta de Jericó, e Ruth, uma descendência de uma nação e de um povo cuja origem é resultado de um incesto das filhas de Ló com Ló. Nós precisamos entender que Ele pode fazer isso, que Ele é capaz de fazer qualquer coisa. O que nós precisamos é que nós não podemos ficar desiludidos. E é exatamente essa desilusão que ataca, que acomete os desiludidos com uma cegueira espiritual, sem ter discernimento. A coisa aconteceria, acho que houver, poderia contrariar a ciência, poderia contrariar a lógica humana, mas nasceria Jesus, assim como Isaac nasceria, nessas circunstâncias tão adversas e que humanamente falando seria impossível, mas Deus prometeu e aconteceria. Se Deus lhe promete, se Ele tem prometido, você precisa acreditar, nós precisamos acreditar. Nós vivemos em um mundo onde 80% dos brasileiros foram acometidos por a ansiedade, por querer ansiar por algo que não acontece. E Abraão, Sara, não puderam ter esse discernimento espiritual, por isso eles ficaram desiludidos. E é interessante, eu e você, quando não temos essa possibilidade de ter o discernimento espiritual para uma questão e que anelamos e que buscamos a solução, com certeza nós vamos ficar desiludidos, porque não temos discernimento espiritual. Na medida em que haja o que houver, aconteça o que acontecer, as coisas são adversas, mas vai acontecer porque Deus prometeu e Ele cumpre aquilo que Ele promete. E quando Ele chegou e mandou a Abraão, na verdade, sair para fora da tenda e contemplar as estrelas do céu e a areia do mar, é que a descendência dele, do ponto de vista espiritual, seria tão grande que ele jamais poderia contar. Abraão não poderia ter ficado desiludido com essa promessa. Sara não poderia ter ficado desiludido. Você e eu não podemos ficar desiludidos com as promessas do Senhor, porque Ele as cumpre.
é que nós somos atacados, nós somos acometidos por uma desilusão, com uma cegueira espiritual que é muito peculiar dos desiludidos espirituais, porque falta-nos o discernimento, falta-nos a compreensão. E nós estamos, é interessante que uma das maiores dificuldades da civilização ocidental é que, na verdade, ela considerou duas ciências que são magníficas e que nos ajudam muito, a psicologia e a tecnologia. Eles substituíram porque, na verdade, nem sempre a psicologia e nem a tecnologia resolve o nosso problema, ou seja, eles não podem prever as eventualidades. Então nós precisamos buscar o discernimento espiritual para cada questão da vida, da existência de cada um de nós. Segundo aspecto da mensagem nessa noite é que nós precisamos, sem dúvida, lições de uma absurda desilusão. É que a desilusão ataca o desiludido, confundindo, transformando o real em apenas algo imaginário. No versículo 19, no 21 do texto que lemos, o que diz aqui a palavra do Senhor, o que nos diz? Ele lhes perguntou, quais? Explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante do povo. Mas Jesus não havia de fato já pronunciado, já não havia dito que aconteceria de alguma forma. Abra sua Bíblia e confira em Marcos capítulo 8, versículo de número 31. Ele vai exatamente fazer uma declaração, e eles poderiam ter guardado isso no coração, mas eles ficaram desiludidos e achando que Jesus não morreria, e achando que Jesus veio para protegê-los do ponto de vista existencial a vida toda. Não é assim. E então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes, pelos escribas, e fosse morto, mas ressuscitaria no terceiro dia. Isso ele falou. E ele está falando para você e para mim que lá em João no capítulo 16, o versículo 33, ele diz que no mundo você vai passar aflição. Nós não temos como sair disso, mas ele diz lá em Mateus no capítulo 28, a parte B do versículo, ele diz que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ou você acredita nisso, ou você passará a vida toda desiludido com Deus. E não podemos ficar desiludidos com Deus, não podemos ser acometidos por essa desilusão. É interessante que esse momento, a grande preocupação, tanto dos discípulos quanto das mulheres que serviam a Jesus, a preocupação deles era exatamente que Jesus não fosse preso, que Jesus não fosse pego, que Jesus não fosse, na verdade, preso, condenado e morto. Era a preocupação deles, que ele não deveria se apresentar. Mas Jesus tem absoluto, quando ele chega no capítulo 10 do Evangelho de João, que ele diz, eu e o Pai somos um, ele diz... ele quer dizer exatamente que ele e o Pai estavam envolvidos de maneira plena e restrita no processo redentivo dos homens, e ele veio exatamente para padecer, para morrer, para nos salvar. E é dentro desse contexto que nós precisamos entender de que não podemos ficar desiludidos com relação às suas promessas conosco. Mas por que eles não creram? Porque, agora veja bem, nós somos tão privilegiados, porque, na verdade, crer em Jesus não depende da sua competência,
da sua capacidade, da sua inteligência. Você só poderá crer em Jesus para a salvação se Ele, Pai, o Deus Pai, levar você a Jesus para ser salvo. E quando Ele, nesse processo de levá-lo a Jesus para a salvação, para que você possa entender e compreender as suas promessas e não se desiludir com Deus, na verdade você precisa receber dele o Espírito, e Ele te capacita e gera dentro de você a fé necessária. E é dessa forma que nós poderemos, na verdade, entender. Agora, ele estava falando para quem? Para os especialistas da lei de Moisés, mas eles nunca ouviram falar. O profeta Zacarias já dizia que ferirão o pastor e as ovelhas serão dispersas. Já estava previsto tudo isso, mas por que não creram? Por que não acreditaram? E diante das aflições que nenhum de nós está livre, nenhum de nós está imune às aflições, nós temos que encarar as aflições da vida. Quem está dormindo, acorda, porque eu estou falando alto. Eu vou pregar um sermão sobre esse assunto. Deus só fala com quem tem interesse. E Ele só fala com quem Ele tem interesse. Quando nós vimos aqui, Ele faz a leitura do coração de cada um de nós, da alma de cada um de nós, e percebe quem de fato está aqui interessado em ouvir a sua voz. Deixa eu dar um exemplo. Quando Salomão, ingênuo, imaturo, inexperiente, incapaz de conduzir e administrar e conduzir o povo de Israel, ele subiu a Gibeon, um lugar especial. Lá no Velho Testamento tinha esses lugares especiais, e Gibeon era o lugar especial do sacrifício. Hoje não, hoje desde o momento em que ele disse para a mulher samaritana que na verdade nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim adorariam, os meus adoradores me adorarão em espírito e verdade, em qualquer lugar, não tem lugar especial hoje. É uma futilidade, é frívolo demais você colocar que Ele só se manifesta em determinado lugar. Deus se manifesta onde Ele quer, hoje na graça, na dispensação da graça. Então, quando nós pegamos, na verdade, e olhamos, nós precisamos entender isso. E então, Salomão, olha só, sabe quem disse isso? Um dos maiores avivalistas do século XX, chamado A.W. Tozer. Sabe por que ele falou com Salomão? Porque ele viu no coração de Salomão o interesse dele. Ele ofereceu 1000 sacrifícios. E depois ele fala com ele através do sonho e disse: o que você quer? E então ele disse: eu só peço 2 coisas, sabedoria e entendimento. Sabedoria é você compreender as circunstâncias ao seu redor, e entendimento é trazer a solução prática para a situação. Foi isso que ele fez com as mulheres. Então, quando nós vimos esse lugar, e quem me ouve, quem me vê pelo Facebook, que está atento ouvindo a mensagem, deve atentar para isso, que Deus só fala com quem está interessado, quando há interesse. Quando o meu desejo e o seu desejo coincidem com o desejo dele, Ele faz com exatidão a leitura da tua alma, do teu coração, da tua mente, dos teus pensamentos. Agora, se nós nos unimos apenas por formalidade, não demonstramos interesse. Então, olha só, aqui, na verdade, ele avisa para Pedro que Pedro vai negá-lo. Mas Zacarias, no capítulo 13, o versículo número 7, abra sua Bíblia, confira. Quantos tem Bíblia aqui? Quantos tem Bíblia aqui? Levanta a mão, por favor. Quem traz sua Bíblia? Confere, ou no celular, como você queira. Zacarias, capítulo 13, o versículo número 7. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Então, quando ele é preso e é levado, então o que acontece? Já estava previsto. Eles tinham que ter essa consciência. Ele não poderia de maneira nenhuma se manter nessa desilusão de achar que Jesus não seria preso, que Jesus não seria condenado, julgado e condenado e morto. Eles não poderiam, porque Ele veio para isso.
E uma das formas como ele mostra a sua supremacia, a sua soberania, é quando em alguns momentos que tentaram pregar ele some, ninguém vê, ele saiu e ninguém sabe para onde ele foi. Mas no dia em que ele, no momento determinado pelo Pai, ele se apresenta, quando os guardas chegam e disse, ele perguntou, vocês estão procurando quem? Ele disse, Jesus, o Nazareno, sou eu. Sou eu quem vai experimentar a dor deles, sou eu quem vai sofrer as humilhações deles, sou eu quem vai pagar o preço da redenção deles, eu vou substituí-los na cruz do Calvário, eu vou cumprir a lei. Então, nós não podemos de maneira nenhuma ficar preso às desilusões, sobretudo com relação a Deus. E tamanho era a frustração, pois imaginavam um reino terreno, imediato com o Cristo crucificado, enfrentavam uma enorme dúvida quanto a ser ele realmente o Messias, que iria reinar, embora tivesse como profeta verdadeiro, fosse verdadeiro, falasse a verdade. E falou sempre tudo que é absolutamente verdadeiro, agora não passa de uma complexa imaginação, transformando o real em apenas o imaginário. Era isso que eles fizeram. Um outro profeta atingido por uma desilusão, quando diante de uma situação tão difícil, o povo de Israel, com relação a Gideão, Deus levantou, chega para ele e diz assim, o anjo chega e diz assim, varão, Deus é contigo, vamos lá, eu vou libertar o povo de Israel. Ele disse, eu não acredito nisso, porque o Senhor tirou esse povo com as mãos poderosas do Egito, e agora nós estamos à mercê do que eles fazem conosco. Nós plantamos, colhemos, eles vêm e levam tudo, levam nosso gado, levam nosso leite, levam nosso tudo, nós ficamos sem nada. E eu estou aqui no lagar, malhando com o meu pai e tentando esconder para ver se a gente sobrevive. E então ele insiste ele está tão desiludido, não é? Ele está tão desiludido. Gideão, aí, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos medianitas. No capítulo 6 de Juízes, você vê esse relato. Ele foi acometido por uma grande desilusão, porque Deus estava falando, o anjo chega e vai falar com ele, levanta-te, varão, Deus é contigo e vai te livrar das mãos. Mas como? Aplicando para os nossos dias hoje, a maioria dos evangélicos estão desiludidos com relação às promessas que Deus tem feito. É por isso que há tanta gente buscando um auxílio na psicologia. Agora, uma coisa é importante, a ciência, elas são muito importantes. Eu costumo sempre dizer que o trabalho terapêutico é muito relevante, mas a terapia, ela não te dá fórmula. O terapeuta propõe ferramentas, mas essas ferramentas são construídas a partir de um grande esforço extraordinário do terapeuta e do paciente, com o objetivo único de torná-lo senhor da sua própria história. Você percebe isso? É importante. Para alguns casos é importante, assim como é importante o cardiologista para as questões cardiológicas, assim como é importante o ortopedista para as questões ortopédicas, assim como é importante o neuro para as questões neurológicas. Portanto, nós precisamos ter essa consciência e essa compreensão.
Tudo que é absolutamente verdadeiro agora não passa, tudo que é absolutamente verdadeiro agora não passa de uma complexa imaginação, transformando o real em apenas imaginário. Essa é a questão de Gedeão, essa é a questão de milhares e milhares de evangélicos nesse Brasil inteiro. Estão desiludidos com Deus, porque não acreditam nas promessas do Senhor. Você vê Gedeão dizendo, olha só, eu não posso acreditar nisso. O Senhor tirou, é verdade, os meus pais nos contaram, os nossos pais nos contaram, que o Senhor tirou o povo de Israel com mão poderosa do Egito, mas agora nos desamparou, nos abandonou. E quantos crentes estão falando cotidianamente, dizendo que Deus está longe, que Deus abandonou, que Deus não está se importando com você? Isso não é verdade. Você está vivendo uma absurda desilusão, porque Deus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Nós precisamos conhecer Deus de verdade. Eu gostaria que você guardasse isso no coração. Tanto você que está aqui presente, como os que me veem e me ouvem pelo Facebook. Conhecer Jesus apenas no ato da salvação nunca será suficiente para você se tornar útil ao seu reino. Necessariamente você precisa conhecê-lo numa experiência pentecostal. Sacou? Numa experiência pentecostal. Quando eu falo de uma experiência pentecostal, eu não estou falando de nenhuma igreja que se rotula como dona do dom do pentecostalismo. Não, eu estou falando do enchimento do Espírito, de uma experiência espiritual com Deus grandiosa, maravilhosa. Tem nada a ver com instituição religiosa, mas você precisa conhecê-lo numa experiência pentecostal. Aquele Pentecoste que aconteceu na casa de Cornélio, aquele Pentecoste que aconteceu em Jerusalém, o enchimento do Espírito. Um grande avivalista chamado Jonathan Edwards, ele cavalgava orando e cavalgando, e certo dia ele sentiu essa presença de maneira tão gloriosa, ele teve essa experiência pentecostal de maneira tão gloriosa, ele era batista, teve essa experiência tão gloriosa, que ele chorava copiosamente, a presença de Deus era tão grandiosa. Deixa eu repetir, conhecer a Jesus apenas no ato da salvação nunca será suficiente para você se tornar útil ao seu reino. Necessariamente você precisa conhecê-lo numa experiência pentecostal. E quando nós somos atacados e acometidos por essa desilusão, com certeza nós vamos ter dificuldade. Hoje há muitos evangélicos que não sabem quem é Jesus, poderoso em obras e palavras diante de Deus, diante do povo. É uma das manifestações mais incrédulas dos evangélicos, é quando não acreditam que Jesus é onipotente. E a grande demonstração dessa incredulidade é não acreditar mais no poder da oração. Por isso abandonaram a oração. Muitos sabem quem é Jesus? Poderoso. Tu viu o que eles dizem? Eles sabiam quem era Jesus, que ele era poderoso, fez obras grandiosas diante de Deus e diante do povo. Mas por que não acreditar que ele disse que ressuscitaria? Estaria com eles ali conversando, e eles estavam impedidos de compreender e de ver. A nossa dificuldade é porque nós abrimos mãos de buscar e ter essa experiência de orar. Eu disse, vou repetir outra vez, eu disse numa das mensagens aqui anteriores, eu disse exatamente isso. Não se iluda, que vir aos templos no domingo ou outro dia da semana, nunca será suficiente para você ter essa experiência. O que vai lhe proporcionar essa experiência pentecostal é a busca diária, momentos de profunda relação com Ele, intimidade com Ele. Sabe qual é o grande inimigo nosso dessa relação íntima com Jesus, do tempo com Ele diariamente? Isso é que vai dar maturidade, isso é que vai fortalecer.
não são módulos, não são métodos, porque nenhum módulo e nenhum método que sugere que nós vamos amadurecer espiritualmente, se não for potencializado pelo Espírito, nós não vamos alcançar maturidade nunca. Portanto, nós precisamos, entende? O terceiro aspecto da mensagem nessa noite é: a desilusão ataca o desiludido pondo dúvida naquilo que é absolutamente verdadeiro. Absolutamente verdadeiro. O versículo 22, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Mas por que não acreditar? A desilusão ataca o desiludido, pondo dúvida naquilo que é absolutamente verdadeiro. Ele ressuscitou. Jesus vai terminar o diálogo com eles. Os viajantes, os 2 discípulos para Emaús, depois de atribuir esta depressão a uma realidade tão incrédula, e percebe claramente Jesus a sua incredulidade, então ele responde: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e assim entrasse na sua glória? Ou seja, ele está falando exatamente desta realidade, de que ele morreria, mas ele ressuscitaria, estaria aparecendo vez ou outra para os discípulos, mas depois de 40 dias ele subiria definitivamente para o Pai. Era isso que ele queria. Ele voltará à glória. Ele está à destra do Pai com todo o poder e glória. Os evangelistas, os apóstolos, consideram a vinda de Cristo na carne como um cumprimento da profecia do Antigo Testamento. Enxergam uma associação misteriosa e profunda do Antigo Testamento. Não se lhes parece como um documento judaico, mas como um livro repleto de Jesus Cristo. Isso se vê no Antigo Testamento. E quando ele é apresentado, João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele diz isso, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ninguém poderia compreender isso de forma racional. Só poderia compreender isso. É interessante, os caras eram especialistas na lei de Moisés. A lei de Moisés falava de Jesus, mas você não entende a compreensão para que você possa adquirir a certeza de vida eterna. Só pode ser dada a você por uma atuação do Espírito Santo na tua vida. Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele fala isso, ele fala uma grande promessa. E Pedro, tendo essa experiência, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Dúvida, por quê? Suas promessas são verdadeiras. E eu encerro a mensagem nessa noite, contando a história de um homem que viveu uma grande desilusão, mas com o homem, com o seu próximo, não com Deus. Um certo casal, eles trabalharam aproximadamente 30 anos, guardando pouco para que pudesse comprar uma casa, um terreno para construir. E eles compraram esse terreno, mas a falta de cuidado, a falta de experiência, a falta de habilidade para
fazer uma transação segura, eles pegaram um mercenário, não é? Um estelionatário, e então vendeu um terreno que não era dele próprio. Quando eles descobriram que o cara que vendeu e recebeu o dinheiro, o terreno não era dele, eles dizem para nós: essa foi a maior desilusão da minha vida, porque toda a vida nós trabalhamos para ter esse terreno, e todo o nosso dinheiro foi embora, o homem nos levou. Perdemos a razão e a alegria, estamos completamente desiludidos com a raça humana. Mas é diferente com Deus. Abraão, Sara, os discípulos que iam para Emaús, nem os discípulos de Jesus poderiam ficar desiludidos com as promessas que ele fez, porque eles cumpriu. Nós não podemos ficar desiludidos com Jesus com relação às promessas que ele nos fez. Precisamos ter absoluta certeza de que as promessas que ele nos fez, ele cumprirá. Amém? Vamos colocar em pé e vamos encerrar cantando um cântico. No próximo domingo, na parte da manhã, nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. E no próximo domingo também nós teremos o café da comunhão. E eu gostaria também de conclamar a todos nós, a partir de mim, todos nós, precisamos trazer a nossa contribuição para a ação social. Porque eu presenciei essa semana um fato que eu fiquei profundamente triste. Duas pessoas nos procuraram e nós não tínhamos nada aqui para dar. Então nós precisamos ter isso. Quando eu trouxer a minha contribuição e colocar aqui diante de vocês, não é para aparecer não, é para incentivá-los. A motivação é essa, para incentivá-los, não é para mim aparecer, eu não preciso aparecer. Entendeu? Vamos cantar um cântico aí para a gente encerrar. O que é? Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Oh, cairão diante de ti. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Sobre sua vida, oh meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, oh meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo.
Jeová, Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer, e todos os teus inimigos cairão diante de ti, cairão diante de ti. Sobre tua vida, meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo no teu arraial. Ouve-se vivas de júbilo. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do seu Filho amado Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo do Senhor repousem sobre todos nós e sobre todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus lhes conceda uma semana abençoada.